Olá, seja bem-vindo novamente à série Como Superar Qualquer Obstáculo através da sua consciência. Neste nosso segundo vídeo, vamos tratar a questão financeira, profissional, abundância material, como, principalmente nesse momento de crise, né? Esse foi um ano muito difícil para os brasileiros, de muita crise financeira, crise política, afetou a vida de muitas pessoas, preços lá no alto, salário com baixo poder de aquisição e a gente aprendendo a se virar com isso. Agora, percebem que há pessoas que, por mais que esse foi um ano onde a gente ouviu se falar muito de crise, principalmente nas notícias, nos noticiários, mas por que algumas pessoas prosperam na crise? O que há nessas pessoas que eles estão prosperando? Será que a minha postura de pensamento tem alguma correlação com a escassez que eu estou vivenciando? De novo, né? Será? Bem, vamos então ao estudo. Se você chegou nessa página para assistir o segundo vídeo, mas ainda não baixou o seu livro Conexão Quântica Cura Quântica, clique no botão verdinho que está aqui embaixo, que você vai ter acesso a esse livro. Ele é muito importante para te dar uma base de informação em relação a esse novo paradigma científico, tudo isso que eu venho falando em relação a você criar a sua própria realidade com o pensamento. Se você não assistiu o primeiro vídeo, ele está aqui do lado, é só clicar para poder começar do primeiro vídeo, depois volte a assistir esse, para você ir construindo esse estudo, tá, gente? Isso é um estudo. Vejam bem, essa informação que eu transmito para vocês, vocês não viram ela na escola, né? Eu até falo isso no livro, né, em relação ao ensino que nos é dado na escola, é um ensino extremamente defasado, extremamente antigo, né? Se você pega ali um carro do ano de 1920, o primeiro carro, vamos colocar 1950 e compara com um carro de hoje, um automóvel, é quase que incomparável, né? A diferença tecnológica. Agora, se você pega uma escola de 1900 e compara com a escola de hoje, ela é idêntica. Várias crianças enfileiradas na frente de um quadro negro com o professor transmitindo informações daquela forma. Então, é uma forma muito antiquada e defasada para as consciências que estão despertando, nascendo, evoluindo hoje. Por isso que eu estou transmitindo para você não foi ensinado na escola. E deveria, né? Eu fico imaginando, eu falo isso no curso básico, eu fico imaginando se eu tivesse tido acesso a essa informação desde pequeno. Essa informação de que você cria sua própria realidade, de que o seu pensamento tem essa ligação com o mundo ao seu redor. Por ser o novo paradigma científico, por ser a vanguarda do estudo e das conclusões das maiores mentes estudiosas que temos nos dias de hoje, essa é uma informação muito nova. É a vanguarda. Na verdade, a física quântica em si, ela é antiga, veio com Einstein e os seus discípulos. Não é? Só que hoje é que a humanidade como um todo está tendo a capacidade de compreender aquilo que aqueles pioneiros já estavam acessando há muito tempo. Né? Confirmar, fazer estudos como o próprio estudo da fenda dupla e também, depois que há a confirmação e que aquilo é aceito, ainda tem que ter a transmissão para o público, para todos, de uma forma compreensível, já que são estudos complexos, né? Física quântica é uma ciência exata. Então, é justamente isso que eu estou fazendo. Agora você começa a compreender o que me motiva.
já que esta informação não é ensinada na escola. Por isso, como a primeira vez que algumas pessoas podem estar tendo acesso a essa informação nesses termos didáticos, claro que você já pode ter visto isso de outra forma, o filme O Segredo, ou doutrinas, ou religiões, falando sobre a relação do seu pensamento com a realidade. Mas, desta forma que eu estou transmitindo, pode ser a primeira vez que você esteja tendo contato com isso. E se essa é a primeira vez, imagina que o seu professor também não tinha contato, ou seus pais, ou seus avós. Então, esta é uma informação de vanguarda. Por isso que eu sempre bato na tecla novo paradigma científico da física quântica. Traz uma nova forma da gente enxergar a realidade. Tá? Antes de entrar na questão relação financeira com sua realidade, com seus pensamentos. Cura quântica, gente. A primeira pessoa que cunhou esse termo foi Deepak Chopra. Só para ficar bem claro. Deepak Chopra foi a primeira pessoa que olhou para o novo paradigma científico, que olhou para essas descobertas da ciência e compreendeu que a humanidade em si, do ser humano, só de ter acesso a essa informação, só dele compreender essa nova visão, há uma cura nele em relação à própria vida. Porque muitas coisas que estavam inconscientes passam a se tornar conscientes. Ele acessa o potencial maior para ele criar sua própria realidade. Só nessa informação de vanguarda, esse novo paradigma. Então, quando Deepak Chopra percebeu que essa informação, só de você ter contato com ela, você já começa a mudar a sua realidade, ele chamou isso de cura. É uma cura, né? Eu estou curando a forma que eu vi a realidade. Em relação à física quântica, cura quântica. A primeira pessoa que cunhou o termo cura quântica foi Deepak Chopra, o escritor famoso. A partir daí, começaram a aparecer várias técnicas diferentes. Tá? A partir desse primeiro passo, Deepak Chopra abriu a porta. Daí em diante, várias pessoas, traduzindo na sua própria forma, criaram suas próprias técnicas. Então aí temos Richard Gordon com Quantum Touch, o toque quântico. Tem a Silvana da Cunha com a transformação quântica da consciência. Outras técnicas, a própria barra de Access, que é uma técnica de terapia holística também, que trabalha as crenças, né? Olhar interior. Cada um, aqui a gente tem várias pessoas olhando para a minha base científica, para o novo paradigma, e traduzindo a sua forma. Eu criei a conexão quântica, cura quântica, que é essa didática que eu estou transmitindo para vocês. Tá? Então, só para ficar mais claro o que é cura quântica, porque que tem várias curas quânticas. Então agora vamos dar em direção ao nosso tema da aula de hoje. A relação da sua abundância material, o seu lado financeiro, com os seus pensamentos. Será que tem relação? Esse foi um ano no Brasil que ouviu-se falar muito de crise, né? A crise financeira, a crise política, a crise mundial. Mas como é possível pessoas prosperarem na crise? O que essas pessoas, as pessoas que prosperam na crise, têm que estão indo contra a maré, né? Está indo em direção contrária, todos cada vez com menos poder aquisitivo, pessoas perdendo o trabalho, preço subindo e o alcance do seu salário cada vez menor. Esse foi um ano que isso ficou muito presente na vida de todo mundo. Impostos aumentando, crise, crise, crise. Né? Então, como pessoas conseguem prosperar na crise? O que há nessas pessoas? Qual seria a correlação entre a falta de abundância, a escassez na sua vida e seus pensamentos? Você fez o exercício que eu te passei no último vídeo? Como que foi esse exercício para você?
aonde estava mais focada a sua atenção? Eram em relação a coisas positivas, coisas negativas? Você tinha um olhar mais otimista em relação à realidade, à sua vida? Pessimista? Suas emoções, elas estavam mais negativas, com raiva, nervosismo, ansiedade, ou você estava mais tranquilo? Aqui, como passou-se uma semana do primeiro vídeo, você tem uma rica fonte de análise sobre si mesmo. E todas essas emoções, todos esses sentimentos vão estar diretamente ligados à sua realidade, tá? Então, imagina que essas emoções que você está tendo enquanto você está vivendo a sua realidade, elas estão vibrando, né? Você está emanando essas emoções e ela está voltando para você em relação à sua realidade. Então imagina que você vai para trabalhar, levanta para trabalhar, abrindo a porta do seu comércio, qual foi a emoção que você teve naquele momento? Ah, que ótimo! Vou começar a trabalhar hoje. Hoje vai ser um dia excelente. Ou, ai, que difícil que vai ser hoje. Estou cansado de trabalhar aqui. Será que hoje eu vou conseguir vender? Será? Então, não necessariamente se você tem um comércio ou se você é um funcionário. Então, aí você está lá para abrir a porta da loja, você vai abrir a loja. Ou você chegou no seu local de trabalho para começar, né, para ligar as máquinas. Como que você ligou essas máquinas? Qual era o seu sentimento? Então comece a observar, né, de forma bem prática, os seus sentimentos enquanto a vida está acontecendo. Porque eles estarão completamente ligados à realidade que você está vivenciando, de escassez ou de abundância. E aí, hoje esse é o tema, mas a gente pode estender de alegria ou de tristeza, de saúde ou de doença. Então, a pessoa que trabalha com venda, o estado emocional dela é extremamente importante, mas extremamente. Claro que o vendedor já sabe disso, mas aqui eu estou te trazendo uma informação ainda mais clara em relação à realidade que você está vivenciando. O bom vendedor sabe disso, que ele precisa emanar felicidade, simpatia. E por muitas vezes você volta naquela loja porque você foi bem tratado. Às vezes você não teria nem motivo para estar comprando alguma coisa ali, mas você foi bem tratado, eu vou comprar alguma coisa ali. Então aqui a gente tem as emoções completamente ligadas à sua realidade. E aí começa a vir as crenças, as linhas de comando que estão em você e que vão definir a realidade que você está vivenciando. Aí lá no livro eu coloco a questão dos 4 compromissos toltecas. E um dos compromissos é não tire conclusões. Os toltecas, eles são povos originários na região do México, eles são até anteriores aos maias. E eles tinham esse código de conduta que é incrível. É incrível como havia tanta sabedoria nesses povos originários e que o espanhol, o homem branco, ele classificava como seres ignorantes, não? Mas tanta sabedoria e não tirar conclusão sobre algo é incrível em relação a deixar múltiplas possibilidades acontecerem em sua vida. É fantástico isso, porque, exemplo, se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que trabalhar em grupo, exemplo, né, uma empresa, eu tenho uma equipe, e se eu apresento para a minha equipe um projeto, mas há a crença nele de, não, isso vai ser muito difícil,
Não, não, eu sei como que isso funciona. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. E isso vai ser muito difícil. A gente não vai conseguir fazer isso de forma fácil. Eu, como líder, e apresentando à minha equipe esta visão, diante de múltiplas possibilidades, inclusive daquilo ser muito fácil, eu estou trazendo todos os focos de visão para algo difícil. Então, aquilo se autorrealiza. Na psicologia, há a profecia que se autorrealiza. Eu faço a previsão, vai ser muito difícil. E aquilo se torna muito difícil, por causa do foco de visão. Então, quando eu tiro uma conclusão aí entre os toltecas, né, eu estou concluindo que isso vai ser difícil. A conclusão é o juiz que bate o martelo. Na hora que eu faço isso, eu estou deixando de cogitar múltiplas, milhares de possibilidades daquilo se realizar de uma forma simples. E por que não? Se a própria física quântica é conhecida como a física das múltiplas possibilidades, todas acontecendo ao mesmo tempo. Mas isso é confuso, né? Como assim múltiplas possibilidades acontecendo ao mesmo tempo? É assim que se desenvolve a nossa realidade. Mas a sua consciência é que escolhe qual experiência, qual dessas múltiplas possibilidades a gente vai experienciar. É como se fosse milhares de bolhas de sabão, tudo à sua volta, todas as possibilidades de você ter um dia maravilhoso, de você fazer várias vendas, de você conseguir um emprego no meio da crise que faça você prosperar. E também as outras possibilidades de você perder o emprego, de você perder o seu salário diminuir, você ser rebaixado, uma promoção para baixo. Todas as possibilidades. Todas as possibilidades com bolhas de sabão. Mas a sua consciência é que escolhe qual dessas bolhas você vai vivenciar nesse presente aqui agora. E no momento que você vivencia, você escolhe, todas as outras bolhas estouram. Plop! E fica só aquela que você escolhe. Por isso, nunca tire conclusões. Porque no momento que você tira uma conclusão, você está deixando de experienciar ou inclusive visualizar, talvez exista uma possibilidade de você resolver esse problema ou essa questão que você nem imagina, você simplesmente não tem referência para imaginar que existe essa possibilidade de resolver essa questão. É como uma conta. Imagine que chega uma conta muito alta. De repente, uma conta de celular chegou para você super alta, você nem imaginava que tinha aumentado tanto. Inclusive, isso aconteceu aqui na Argentina. Imagine como o governo passado ele tinha uma questão de dar subsídio à luz e ao gás aqui, eles pagavam 80% da conta. E o gás aqui é muito importante para as pessoas poderem ter aquecimento, calefação. Com a mudança do governo, o novo presidente tirou esse subsídio. Então, de repente, um gás que a conta era de 200 pesos chegou de 2.000. E aí o pessoal aqui ficou maluco, né? Claro. Como assim? Que conta é essa? Como que eu vou pagar essa conta? No momento que chega a conta, quais são os pensamentos que você tem em relação ao pagamento disso? Qual é a conclusão que você tira? Eu não tenho como pagar. Pode ser? Se é essa a conclusão, você está deixando de levar em consideração que a própria vida, na sua sabedoria, encaminharia para você algo, um emprego novo, uma herança, um dinheiro inesperado, um sorteio num título de capitalização, né? Esses seguros que o banco faz a gente assinar, às vezes, eles fazem sorteios que a gente nem sabe. Às vezes, a sua realidade, aberta às múltiplas possibilidades, fazem você ganhar um sorteio desses. Mas, no momento que eu defino, não, isso aqui vai ser difícil, não tem jeito de pagar, essa é a realidade que eu vivo. Então aqui não tem um Deus punitivo, vingativo, falando você tem que sofrer. É simplesmente você, através da sua consciência, decidindo o que você quer vivenciar.
Por isso que a cura quântica está ampliando muito a sua visão e fazendo você pensar fora da caixa. Porque tudo se baseia no seu ponto de vista e no seu foco de atenção. E de uma forma muito inocente, muitas vezes, a gente escolhe pontos de vista que a gente nem quer vivenciar. Foi o que eu falei no final do último vídeo, né, numa discussão de política, aí a gente cai naquela repetição de reclamação, mas na verdade a gente não quer simplesmente focar na dificuldade. A gente gostaria muito mais da resolução, né? O que seria muito mais importante seria ver a resolução disso, mas por estarmos automáticos, inconscientes, a gente acaba sempre focando no que a gente não quer. Mas o foco é que torna a sua realidade manifestada. Então, percebe como essa informação ela é fundamental em relação a onde você está focando? Quero aqui de novo dar um exemplo de outra forma de você perceber como a sua atenção define a sua realidade. E isso vai definir abundância ou não. Imagine que você está sentado no sofá, assistindo televisão ali, depois do trabalho, descansando, e aí aparece uma publicidade, uma propaganda de uma ferramenta que ela iria deixar o seu trabalho muito mais eficiente. Você nunca imaginava que isso poderia ser criado, uma tecnologia, que algo que você levava um dia para fazer, você vai conseguir fazer em 1 hora. Imagina a produção, imagina como que isso iria deixar a sua vida muito mais fácil. E aí você está ali maravilhado com aquilo, né? E aí no final da propaganda vem o preço. R$10.000. Você, nossa senhora, não tem como, não tenho, não. Isso aí não adianta, não. Isso aí não é para mim. Passou a propaganda, você nem lembra mais que aquilo existe. Foi um ponto de vista escolhido diante de algo, certo? Então, imagina que diante disso, de algo que surge para você, você simplesmente fala, ok, isso seria interessante para mim. Imagina quantas possibilidades poderiam se descortinar para você ter acesso àquilo ali. Não necessariamente financeiramente. Você pode ganhar, você pode ser presenteado, a empresa onde você trabalha pode ter assistido a mesma propaganda e você chega para trabalhar, já está lá, simplesmente manifestou na sua realidade. Você não teve que nem preocupar em adquirir. Você pode encontrar, existem tantas possibilidades. Encontrar. Mas qual é a realidade que normalmente a gente define? Não, isso não é para mim. Esse pensamento, ele é uma crença limitante, muito inconsciente, que a gente tem em relação à vida, que você pode ter. E com certeza o exercício do primeiro vídeo te ajudou a observar se é essa a sua forma de enxergar a realidade. Se não é, você tem daqui para frente, agora que você está recebendo essa informação, uma referência muito importante para você observar. Como que você lida com a sua realidade em relação a ter as coisas? Porque o que eu estou aqui para te lembrar é que você é uma consciência que está criando a sua realidade constantemente. Então você está escolhendo o que você quer vivenciar, mesmo que inconscientemente. É uma escolha da mesma forma. Se você deixa de escolher conscientemente, você está escolhendo pela vida acontecer inconscientemente. Então, esse é o ponto mais importante que eu estou te transmitindo. Você está escolhendo a sua realidade constantemente. Você é essa consciência que vivencia a sua realidade através do corpo. Então, o mais perfeito, a grande evolução que a humanidade está alcançando agora é descobrir isso. Então, quando eu defino para mim que aquilo não serve, que aquilo eu não posso adquirir, que eu não mereço, eu não tenho condições,
É a realidade que eu estou escolhendo para mim. Agora imagina você vivenciando a vida aonde você elege as coisas que você quer vivenciar e não se preocupa com o como. Você pensa, nossa, essa ferramenta vai ser incrível para mim. Vamos ver como é que o universo vai trazer ela. Gente, olha, que mágico isso. É só uma mudança de postura. Você não tem que fazer nada. Não é uma técnica incrível. Você só tem que perceber em si que você está escolhendo muito mal as coisas que você está vivenciando. Muito mal. Você está sendo teimoso. Ah, não, isso é difícil. Não, eu sei como é que é. Não, não adianta você me falar, não. Eu sei como é difícil. Você está escolhendo dificuldade. Agora, você está diante de uma coisa, isso é incrível para você. Você está assim, isso te excita. Ok, não conclua. Não, excitação é uma vivência, você está experienciando, não é uma conclusão mental. Então, uau, isso é incrível para mim. Uai, eu quero mais disso para mim, isso é bom, eu quero. E deixa. Não fala, não, tem que ser assim. Se não for assim, é porque não funciona. Nesse momento, você está forçando o universo a manifestar para você só de uma forma. Sendo que ele poderia te surpreender de milhares de formas diferentes. E esse é um ponto onde eu estou vivendo hoje. E isso é incrível, porque você está aberto à vida e a vida te surpreende constantemente. A vida é uma grande brincadeira de Deus. E aí o universo te apresenta uma coisa e você fala assim, nossa, isso é incrível. Ah, eu quero morar na Argentina, que lugar maravilhoso. De repente surge a oportunidade de uma forma que você nem imagina. Um exemplo. Tá vendo? Aqui eu quero te devolver aquela coisa que a criança tem, gente, de sonhar. A criança, ela sonha. A inocência da criança. E aí a gente volta nos sábios. Bem-aventuradas criancinhas, pois delas será o reino de Deus. Ali está sendo dito da inocência da criança, que não tem tanta maldade, não tira tantas conclusões, ela simplesmente sonha. Né? E aí a vida vai se desenrolando, a gente vai tomando as cacetadas da vida, vai aprendendo a ficar meio arredio, meio desconfiado, e o semblante vai fechando. Bem, observe isso. Observe como você lida com a sua realidade e quais pensamentos vêm atrás. No momento que você, por exemplo, visualiza um carro importado. Você está lá com seu carrinho, caindo aos pedaços, e aí para do seu lado no semáforo um homem de terno, num carro automático. Você está lá com o vidro aberto, suando no calor, ele com os vidros todos fechados no ar-condicionado, vivendo a vida dele. Qual que é o pensamento que você emana? Isso é muito importante. Você emana assim, nossa, isso aí não serve para mim não, isso aí... E para que eu ia ter um carro desse? Só o pneu dele, só o IPVA custa 3 do meu. E aí vários pensamentos, compreendem? Ou mesmo você está num shopping e, não, quais são os pensamentos que você tem? Isso é muito importante para você alcançar um autoconhecimento do que você está transmitindo para a realidade, porque isso está diretamente ligado à sua abundância. Diretamente. E se no momento que você vê alguém com um celular melhor que o seu, aqui a gente está falando de coisa material, ou alguma casa, você olha para aquilo, desdenha daquilo e depois olha para o seu e fica triste com o seu, aqui tem um sentimento terrível para a sua realidade, porque há ingratidão com o que você tem. E um julgamento em relação ao que o outro tem. O sentimento de ingratidão, ele é totalmente ligado à escassez.
e o tanto que se é falado em relação à gratidão, certo? O benefício da gratidão na sua vida. Perante esse olhar que eu estou te guiando, vamos começar então a ser gratos ao que a gente tem, independente do que seja. É o primeiro passo. Porque senão esse olhar externo, para o externo, ele está muito desequilibrado. Ele está muito inconsciente. Extremamente. E aí você primeiro começa a olhar para o que você já tem e ser grato a isso. É o primeiro passo. Para depois você equilibrar-se e ficar em paz com a sua realidade presente e começar a olhar para o externo agora com mais leveza, mais alegria e se abrir para esse ponto onde eu coloquei para você de o cardápio da vida. Qual é a experiência que eu quero ter para mim? Tá? Então, isso é muito importante. Avaliar autoconhecimento puro. Tá? Eu transmito essa informação porque através da transmissão eu já consigo alcançar, eu consigo gerar em você uma transformação. Porque tudo acontece dentro de você e nesse olhar observador. Então, comece a observar a qualidade da sua observação. Ah, essa coisa de eu não mereço, eu não quero, não, aquilo ali é coisa de bacana, não, esse cara deve ter feito alguma coisa errada para ter conquistado isso. Como assim cresceu na vida tão rápido assim? Não, essas coisas não são certas, não. Ele deve ter feito alguma coisa, deve estar roubando, deve estar sonegando. Olha que ponto de vista cruel, né, que a gente escolhe. Porque no momento que você imagina que para ele é assim, para você também vai ser bem difícil. Porque você não cogita que para ele pode ter crescido de uma forma fácil. Então você cogita que isso não é possível para você. Tudo aqui a gente está entrando em contato com crenças. Né? A base do que você tem de linhas de comando, né? O computador ele tem várias linhas de comando, ali é a base do funcionamento dele. Então você tem linhas de comando em relação à realidade. Essas são suas crenças, isso é construído com a infância, está lá no livro. Então, aquela história de que dinheiro não nasce em árvore, isso é uma linha de comando. E isso eu projeto nos outros também. Não, tá ganhando dinheiro fácil, está errado. Muitas vezes isso são linhas de comando que são introduzidas em clãs familiares. Vai sendo transmitido de geração, um clã familiar, ele pode ter essas linhas de comando, como preconceito racial, que aí vem lá da época da escravidão, né, dos senhores de engenho, então clãs familiares que estão acostumados a olhar para a cor de pele de alguma forma, ou então clãs familiares onde algum ancestral teve que trabalhar muito duro, então há a ideia de que é duro para se alcançar a abundância. Tem que ser duro. Dureza. Mas e o suave? Por que não? É só uma outra polaridade de experiência. E aqui começa o que eu chamei de evolução espiritual, crescimento, maturidade. Porque às vezes você experienciou certa polaridade, você experienciou algo na vida, só para chegar a esse momento, para ter como referência o que você não quer mais. Não, isso aqui eu já experienciei dureza, dificuldade para conquistar algo. Isso eu já sei como é que é. Agora eu escolho pela suavidade. E essa decisão consciente te coloca no controle do seu destino. Não é mais karma, não é mais qualquer coisa nesse sentido. Essa experiência, ela é passada, ela está ficando antiga. Essa história de que está abrindo uma nova era no planeta Terra passa por esse conhecimento onde cada ser humano está consciente de si mesmo e decide por qual experiência quer vivenciar.
Toda a ideia de karma, de Deus vingativo, era necessária, colocado também pela parte medieval da Idade Média, onde as igrejas eram grandes para a gente se sentir pequeno, né? Indulgência, comprar dinheiro, comprar a sua parte no céu. Tudo isso fazia parte de um tipo de experiência que a consciência veio experienciando até aqui. E aí vem o karma, por exemplo, se você fez alguma coisa errado, você vai ter que pagar isso no futuro, né? Isso é um paradigma antigo. E agora a gente abre uma nova experiência, né? Os espíritas, inclusive, colocam que a Terra seria um planeta de expiação, expiar os pecados, e a hora passa a ser um planeta de regeneração, né? Nova era, né? Os maias colocam a Idade Dourada, todo mundo falando a mesma coisa de outras palavras. E isso passa por você compreender que se você veio até aqui experienciando algo só por causa de um ponto de vista, entendeu? Só por causa de uma forma de enxergar a realidade, você está vivenciando essa dificuldade toda, agora você tem a oportunidade de simplesmente mudar a faixa do disco, muda a música e vamos vivenciar outra coisa. Muito mais alegre, muito mais fácil, muito mais abundante, porque essa é a sua natureza. A consciência que veio da consciência universal, que criou o universo. Então você herda dessa consciência a capacidade de criar. Qual é a realidade que você quer vivenciar? Duvido que seja difícil, duvido que seja com dor. E isso também é o cerne da questão financeira material. Aonde você está focando durante o dia? Quais os pensamentos você está escolhendo? Quais as conclusões você tira da vida? É fácil ou difícil? Bem, Eckhart Tolle trouxe um livro que chama O Poder do Agora. Ele está falando do poder de se estar presente. Não só ele, mas como vários sábios nos transmitem essa informação. O poder que há no presente. Estar presente. Eu sigo muito o Moody, gosto muito de assistir os vídeos dele. O Moody, ele é um guru jamaicano, ele não é indiano, mas é alguém que se iluminou. Então ele tem a capacidade de estar presente o tempo todo, não se identificando com os pensamentos. O Eckhart Tolle, ele vai estar, inclusive, no Brasil pela primeira vez, né, agora em novembro. São homens que estão transmitindo, de alguma forma, essa informação para a liberdade do ser humano, como eu estou fazendo agora. E eu acredito muito neles porque está completamente ligado também ao que esse novo paradigma da física quântica traz. Porque o presente, estar presente, é estar aberto às múltiplas possibilidades. Olha que interessante o que o português gera. Ele tem duplos sentidos, em algumas palavras, que esses sentidos em si são de muita informação. Olha a palavra presente. Quando eu vou te dar algo novo, eu vou te dar um presente. E a palavra presente, ela também é utilizada para definirmos o aqui e agora, esse momento aqui e agora. Ele é chamado de tempo, né? É chamado de presente. Também a mesma palavra quando eu estou te dando algo novo. Então, o presente é sempre um presente. Por quê? O presente de tempo, ele é sempre novo. Ele nunca se repete. Isso é o que os grandes sábios estão sempre batendo na tecla. Gente, o presente é novo, ele não se repete. Olha que coisa interessante, que grande significado que há só nessas palavras. Então, quando você está aberto ao presente, você está aberto a múltiplas possibilidades. O que nos tira do presente
é a identificação com os nossos pensamentos. Quando? Ou eu recebo aquela conta de gás lá da Argentina e aquele valor me remete a medo de faltar dinheiro, me remete à conclusão que eu estou tirando que eu não posso fazer isso. Então, só em algo que o presente me trouxe, me remeteu primeiro ao passado, a medo de faltar as coisas para minha família, e depois me remete ao futuro, na ideia que eu faço de que eu não vou conseguir pagar. Então, a mente humana, o pensamento, ele vai para o presente, ele vai para o passado, ele vai para o futuro. Né? Eu abordei muito isso no livro. A questão de você manter-se presente. E o que evita a gente de se manter presente é a identificação com os nossos pensamentos. Por isso, a grande importância de, cada vez mais, você se identificar tanto com a voz que está narrando a realidade, porque ela é muito limitada nessa narração e, por muitas vezes, ela está errada. Quando, por exemplo, ela narra a dificuldade, mas não é isso que você quer vivenciar, você não quer vivenciar a dificuldade. Mas por que o pensamento está narrando o pior cenário possível para aquela situação? Aí entra de novo a questão do português. A palavra, quando alguém está contando uma inverdade, essa pessoa está contando uma mentira. Essa pessoa mente. Qual é a palavra que a gente usa para os nossos pensamentos? Aquilo que acontece aqui dentro da cabeça é a nossa mente. A mente mente. Por que a mente mente? Porque a mente, gente, ela não é um inimigo, né? Ela não é algo que você tem que se autoflagelar ou ficar com raiva. A questão é que a mente, o nosso conjunto de pensamentos, essa voz que está narrando o mundo, ela é limitada nas experiências dela. Então, você, através da mente, é limitado ao que você vivenciou nessa realidade. Então, ser tão limitado assim faz as conclusões da mente ser um pouco assertiva. Muito pouco. E no momento que a gente se identifica demais com essas conclusões, a gente está completamente limitado. A gente está dentro da caixa. Essa caixa, que aí vem a expressão pensar fora da caixa, pensar fora da caixa é você analisar e se abrir a possibilidades que estão fora da sua caixa de experiência, do seu limite. Você está limitado ao que você vivenciou nessa vida. E aí, e sua infância, como é que foi? Dependendo da sua infância, o espectro de experiências que você vai ter de comparação vai ser extremamente limitado. Se eu tive na minha infância muita dificuldade, por exemplo, meus pais morreram quando eu era adolescente. Isso faz com que eu tive que trabalhar para ajudar os meus outros irmãos mais novos. Isso faz com que a vida para mim seja muito dura. Então, essa é a experiência que eu tive nessa vida. Não é bom, ruim, é a história que eu tenho para contar. Só que essa história vai fazer, por exemplo, com que eu pense que não é simples ganhar dinheiro fácil. Tem que ser duro. E não é porque eu sou uma pessoa limitada. Não, é porque essa foi a forma que eu vivenciei na vida. Esse último ensinamento desse vídeo que eu estou te passando é muito importante para você passar a se aceitar a história que você tem. Ela faz parte da experiência que você escolheu para vivenciar. E isso é muito bonito. Isso faz, todas as experiências suas, faz você ser quem você é. Inclusive para receber essa informação agora e, como consciência, olhar para esse corpo que um dia vai morrer, que nasceu, então um dia vai morrer, mas você com consciência não é tocado pela morte. Então você, através desse ponto de vista, começa a honrar esse corpo. Mesmo com as crenças limitantes. Todos têm. Todos vão estar sempre limitados.
as experiências que teve. Bem, mas se identificar com essas experiências te tira do presente. E o presente é o maior dos presentes, porque diante desse momento agora pode vir possibilidades que você nunca poderia sonhar. Inclusive que esse vídeo poderia te dar a chave de mudança, transformação total, superar qualquer obstáculo. E para que isso seja verdade, só depende de você, porque hoje eu estou transmitindo. Agora, a forma que você recebe e se está aberto, para os próximos dias, para as próximas semanas, acontecer algo fantástico que confirme isso que eu estou falando para você, isso só depende de você estar aberto. Bem, agora eu quero passar para vocês um exercício, já que eu acabei de transmitir para você o cerne da informação, que é o leque das experiências todas para você, você escolhendo e também encontrando ali qual é o gargalo. O obstáculo maior que a gente tem é a nossa própria mente, quando ela decide por experiências difíceis. Então, se a mente nos tira do presente, o que precisamos é estar o máximo possível simplesmente presente. Ser. Só ser. Então, agora, eu vou passar uma meditação para vocês. Essa meditação, ela te ajuda a identificar-se cada vez menos com a sua mente. É uma meditação muito simples, que te ajuda a manter-se presente. Ela é guiada através da minha voz e é uma tradução de uma meditação que o Moody fez. Eu vou colocar aqui o link. Aqui está o link para você poder... Eu quero colocar ela separado da nossa aulinha, porque você pode usar essa meditação quando você quiser. Quando sua mente estiver muito agitada, você estiver com muita angústia e precisa manter-se presente, talvez seja algo que você não consegue resolver no momento. Então, não adianta ficar pensando. Tem que esperar o tempo passar para ver a resolução daquilo. E aí a mente sempre volta com o pensamento e isso vai trazendo muita angústia, né? Então, eu quero manter essa meditação no meu canal. Sempre que você quiser, você vai lá, coloca a meditação. Você vai poder fazer ela sentado, deitado. Você vai poder fazer através de dispositivo móvel, vai estar no YouTube. Então é só acessar o YouTube e fazer essa meditação. Eu recomendo que você faça ela constantemente. Eu não conheço um caminho mais curto do que a meditação para o autoconhecimento e o equilíbrio interno. O equilíbrio dos seus pensamentos. A harmonia das suas emoções. Não conheço algo mais eficiente do que simplesmente estar presente. E eu vou mandar um artigo para você, se você já não recebeu, falando sobre a meditação. Meditação não é estar em flor de lótus, imóvel. Meditação, pela raiz da palavra, é estar presente, aqui e agora. O conceito original da palavra é esse. Tudo bem que hoje temos conceitos, ideias, né, pontos de vista sobre essa informação. Mas a raiz do conceito é estar presente. Né? E os benefícios que essa atividade tão simples gera para o corpo, está no livro. Aí são óbvios os benefícios, mas no livro eu coloquei estudos científicos. Então esse exercício eu vou deixar para vocês, você pode acessar sempre que você quiser. E para a próxima aula, aqui nesse exercício, você já vai ver, nessa meditação, você já vai ver um efeito imediato. Após a meditação, você já vê um efeito imediato.
Mas para a próxima aula, onde a gente vai falar de relações sociais, relação, comunicação, relacionamentos, ali eu quero dar já uma demonstração da técnica de cura quântica através das frequências, com essa parte do presente, que é muito importante, estar presente. Só de estar presente já é uma cura. Então na próxima aula eu já quero dar uma demonstração em relação a qualquer problema de relacionamento que você tiver. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem alguma pessoa que ali pode ter um problema grave de relacionamento, pode ter um problema em família, um desequilíbrio. E qualquer que seja o problema, a gente vai conversar na próxima aula e aí eu já vou demonstrar isso através da técnica da cura quântica, conexão quântica. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. A gente está já na metade dessa série. Ficaria muito feliz se você compartilhasse esse vídeo com alguém que você sabe que pode se beneficiar dessa informação. Às vezes um amigo seu que trabalha com vendas, ou então um amigo seu que está tendo problemas profissionais. Esse vídeo pode ser muito importante para ele. Então aqui embaixo também você tem o botãozinho de compartilhar e também de dar um like. Tá? Isso é muito importante para a transmissão dessa informação. Tá? Muito obrigado por ajudar nessa transmissão e nos vemos no próximo vídeo.